Opa, gente, bom, essa daqui é uma questão muito interessante, Essa aqui é uma questão muito interessante porque ela diz o seguinte aqui pra gente. Começa assim, ó, dizendo, um recipiente, um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu volume submerso. Ok, e aí o que a gente pode ver é essa imagem aqui. Por que ela é uma questão considerada difícil? De fato é, porque ela envolve três, três assassinos, alguns, e no final eu vou dificultar ainda mais a questão para vocês, ok? Então eu vou fazer a resolução dela e no final eu vou fazer como se eu tivesse botando o nível hard dessa questão. Ou seja, o mais difícil consegue cair desse estilo aqui de questão, ok? Verdade, isso aqui já é uma questão da FUVEST, isso aqui já é uma questão difícil. Eu tentei sincronizar o computador com o meu celular para poder ficar com uma imagem melhorzinha do que essa daqui, inclusive o áudio, só que não funcionou, tá, galera? Eu vou ir melhorando, tá? Porque esse computador aqui ele tem várias funcionalidades que eu ainda tenho que aprender a mexer. Enfim, e aí você vai, eu vou adicionar, ao invés do que eles falaram de se adicionar água, ok? Ou seja, de se adicionar um fluido que tem a mesma densidade desse cara aqui em volta, eu vou adicionar óleo ali dentro. E a gente vai ver em que marcação ficaria, tá? Mas enfim, vamos lá. Prosseguindo. Submerso como na figura. Então, essa figura aqui, perfeito. Quando o recipiente começa a ser preenchido lentamente com água, ok? Por que ele falou lentamente, galera? Porque se você preenche muito rápido, você concorda comigo que eu tô adicionando nessa brincadeira toda uma certa aceleração, uma certa força? Ele quer dizer, não, tu tá botando lentamente para não fazer nenhuma oscilação do sistema, para ser apenas a força peso e empuxo. E a velocidade, a aceleração com que ela bate ali, não fazer com que dê um tum, né, tipo uma caída e uma subida. Não, ele tá pedindo no normalzinho, né, na minuta, ok? Para ir só o necessário. Então, com água máxima, aqui, ó, aí vai lá, né? Lentamente com água, a altura máxima que pode atingir em seu interior sem que ele afunde totalmente é melhor representada por. E aí, quando ele diz no seu interior, ele quer dizer aqui dentro, né? Ou seja, qual é que é o máximo de água que eu consigo adicionar ali dentro. Cara, essa questão, ela não é uma questão tecnicamente, ela tecnicamente não é uma questão fácil. E muito menos difícil. Só que aí é que tem a questão. Tem que ter uma sacada, tá? Tem que ter a sacada. E aí, como é que a gente prossegue aqui? Ó, minha câmera tá aqui tampando. Deixa eu subir ela, pronto. O recipiente possui marcas graduadas, né? Aí diz assim, graduadas. O que é graduação? É divididinha, né? Tal, 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 tal. Ok? Marcas graduadas igualmente espaçadas, ou seja, ele quer dizer que se daqui até aqui vale 1 centímetro, daqui até aqui vai valer 1 centímetro, daqui até aqui... Enfim, né? Ah, aqui é essencial, tá? Espaçadas de aqui, ó, paredes laterais de volume desprezível e um fundo grosso e pesado. O que que ele quer dizer com fundo grosso e pesado e paredes laterais com volume desprezível? Ele quer dizer o quê? Que isso daqui não contabiliza nada para o volume e que todo o volume desse corpo está concentrado aqui. Aqui inclusive, a gente pode chamar como aqui sendo o centro de massa. Não podemos? O centro de massa não está lá em cima. O centro de massa está aqui embaixo. Mas enfim, essa daqui não é uma questão que vai envolver um corpo extenso, que vai envolver torque. De certa forma, até envolve corpo extenso, mas não vai envolver torque, né? Força de torção. Mas é só, né, fazendo uma revisão aqui de levinho. Quer dizer, uma revisão não, né? Uma conceituada de levinho sobre um outro conteúdo. Agora vamos de fato para essa questão. O que que ela nos diz? Galera, você concorda comigo que aqui eu não tenho nada de água? O recipiente está totalmente vazio e mesmo ele estando vazio já começa numa graduação aqui. Ou seja, ele não é um recipiente que ele flutua 100% na água. Não, ele é um recipiente que ele flutua, mas com certa parte do volume imerso. Ou seja, eu não posso dizer que eu vou ter que, sei lá, adicionar a mesma quantidade de água, sei lá, uma quantidade aleatória de água, até bater ali. Não, não, não. Eu já começo com uma parte do meu empuxo e do meu peso sendo balanceado, não começo lá em cima. E como é que isso aqui acontece? Eu vou dizer que empuxo, ou seja, o eixo empuxo, vou até trazer minha câmera para cá agora, tá? Ok. Eu vou dizer o quê? Que o meu E de empuxo vai ser igual ao meu empuxo máximo. Qual é que é o meu empuxo máximo? Quando o volume tiver 100% submerso, você concorda comigo que o momento máximo que você pega uma bola e afunda na piscina, o momento máximo que você vê a força mais alta de todas para a bola sair da piscina, que você mais tem que lutar para continuar mantendo ela empurrada lá embaixo,
é justamente quando a bola tá 100% submersa. Quando ela tá só 50%, você não tá na força máxima. Quando ela tá 100%, é que você fica, meu Deus, ela vai. Ela tenta caminhar assim pela tua mão pra sair por aqui, pra sair por aqui, pra sair pelo lado, pelo outro. Enfim, a bola tenta subir. Qual é que é o momento que ela ganha a força máxima pra poder subir? No exato momento que você botou ela 100% submersa. Por quê? Porque o empuxo máximo vai ser, oxe, o empuxo máximo vai ser igual ao volume máximo. E qual é que é o volume máximo? Galera, vamos supor que isso aqui é um volume, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5. Portanto, o volume máximo é se você botar 5 divisões embaixo da água. Então, você vai dizer que o volume máximo vai ser 5D, ou seja, 5 divisões, vezes, porque a gente não tem o volume dessas divisões, né? A gente não sabe quantos metros quadrados, nem é para trabalhar com isso, é para trabalhar com a álgebra mesmo, 5 divisões, ok? Vezes, então vamos lá, a gente está botando aqui a fórmula do empuxo, vou só botar aqui em cima qual é que é a fórmula completa, é massa, desculpa, é D, não é massa, tá? D, G, VD. O que é VD? Volume deslocado, você pode botar também VL, sei lá, volume, sei lá por que VL, eu sempre boto VD de volume deslocado. Só que você não precisa botar também isso, não. Você pode só botar V, tá bom? Desde que você se lembre que esse V é o quanto é o V da água, o volume da água deslocado, e não o volume que isso aqui ocupa, ok? Mas é o volume que isso aqui ocupou dentro da água, ou seja, o volume que ele deslocou da água. Perfeito. Isso daqui, esse V aqui, DGV, é a forma que eu estou transpondo para cá. Aí eu substituí o V por isso daqui, que são as 5 repartições. Agora eu vou substituir o G é G, né, que é a gravidade. Ele não deu o valor da gravidade. E já já vocês vão ver que a gente vai, inclusive, cortar a gravidade. Então nem é preciso botar aqui 10. Desculpa. Vezes o D. O D é o D da água, né? Então você pode botar o quê? Isso aqui água. Por que que eu botei essa letra grega chamada Rho, água? Porque é assim que a gente mostra a massa específica de um líquido. Densidade é uma coisa geral. Densidade é tu pegar todo um corpo, botar, ver quanto tem de volume e depois pesar ele. Aí você vai lá e faz massa dividido por volume dando a densidade. Agora, quando você quer saber o volume específico, no caso só aqui da água, você não está calculando de todo esse sistema. Qual é que é a densidade de todo esse sistema? Não, você está calculando especificamente da água. Isso aqui é uma massa específica, por isso que eu botei assim. Mas se você quiser botar. Oxe, mas se você quiser botar isso daqui, ó, galera. O D como D assim, tudo bem, tá? É importante só que você saiba que é da água. Perfeito? Por isso que eu já tô fazendo essa identificação, porque mais na frente isso vai ser importante. Vai vir outras densidades. E ao invés de eu ficar representando as densidades com uma linha, com um desenho minúsculo, na verdade o desenho minúsculo já tá aqui para as divisões, eu vou representar apenas ρ. Eu vou representar massa específica, que é a mesma coisa densidade, só que específico a água. Ok? Perfeito? Perfeito. Isso daqui é o E máximo. O que que é E máximo? É o empuxo máximo. Você concorda comigo que se o empuxo máximo for igual ao peso máximo, o peso máximo, né? O empuxo máximo for igual ao peso que eu tô botando aqui para baixo, eu vou ter um equilíbrio no momento, assim, na iminência de afundar. Porque se eu botar um pouquinho mais de água, afunda. Porque a força peso ela já tá igual ao empuxo. E detalhe, tá igual ao empuxo máximo, não tá igual a qualquer empuxo, não, tá igual ao empuxo máximo. Se eu botar um pouquinho mais de água, não vai subir mais o empuxo. Tu já deslocou todo o volume de água que tinha para deslocar. O empuxo ele só sobe conforme o volume de água deslocado aumenta. Se você só está aumentando o peso, mas o volume permanece o mesmo, então você não vai aumentar o empuxo. Aqui a gente já está botando o empuxo máximo que esse bloco aqui consegue causar. Posto o empuxo máximo, como é que você prossegue nesse cálculo aqui? Você vai botar agora o peso. O peso exato que é igual a esse empuxo máximo aqui para saber quando vai ficar em equilíbrio a ponto de não afundar e ficar, né, meio que boiando, boiando. Vocês sabiam, galera, que quando você põe uma coisa que ela tem a mesma densidade da água na água, você pode deslocar aquele corpo aonde tu quiser e ele vai ficar parado, desde que você não ponha acima d'água, né? Ele vai descer até ficar submerso na água, e aí aonde você botar ele fica parado. Se você botar no fundo, ele fica no fundo, se você botar aqui, ele fica aqui, se você botar aqui, ele fica aqui, 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 aqui. Aonde você põe ele, ele fica. Por quê? Porque ele tem a mesma densidade da água. Portanto, se você botar, por exemplo, uma água lá no fundo, e você pegar aquela água do fundo e botar em cima, e a água que está em cima botar embaixo, se elas tiverem a mesma temperatura, ou seja, se elas tiverem a mesma densidade, elas vão ficar paradas. Elas não vão fazer um movimento de convecção, por exemplo. Não, só se a temperatura mudar. E aí, quando a temperatura muda, a densidade muda por consequência, né? Mas, enfim. E aí você vai pegar e vai botar aqui igual ao peso. É o peso máximo? Não, é o peso em que o empuxo fica igual. E a gente quer saber as divisórias, né? Quantas divisórias eu posso botar aqui.
Ou seja, eu posso botar só uma de água, eu posso botar duas, três, quatro, cinco, né? Eu posso encher o pote até lá em cima. Não sei, vamos fazer aqui o cálculo. Outra coisa, tá, galera? O peso não é o peso máximo. O peso máximo seria se eu botasse água até aqui em cima. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o peso de divisórios que eu vou ter que botar ali para que não afunde. É o máximo que eu posso botar para que não afunde. Bora lá. Então, o peso que eu posso botar, ele vai ser igual ao peso que já existe. Você concorda comigo que isso aqui faz um peso? Esse fundo aqui, ele faz um peso? Porque pediu para considerar as paredes desprezíveis, então a única pessoa que tá fazendo... A única pessoa. A única estrutura que faz um peso é o fundo. Se o fundo ele faz um peso, você vai me perguntar qual peso esse fundo faz. Eu não sei, eu não sei. A única coisa que eu sei é que é um peso equivalente a duas divisórias. Então eu tô só trabalhando com divisórias, galera. Você pode perceber, é um jogo fino de divisórias. Eu não sei o peso, não sei a massa, não sei o volume. Eu não tenho como calcular o peso, né? Então como é que eu vou calcular o peso? Eu vou Olha para isso. Eu vou calcular o peso da seguinte maneira, tá? Eu vou botar aqui, ó, que ele vai ter 2D. Eu tô supondo, né, que a massa dele seja igual a 2D, que é o que ele faz afundar, vezes G. Ou seja, força-peso, massa vezes gravidade. Perfeito? Isso daqui mais quanto? Porque aqui, gente, você concorda comigo que eu só botei o equivalente ao que o fundo faz. Agora, mais o quanto a água vai fazer conforme eu for adicionando. Então, eu vou botar quantos, olha isso, quantos quadradinhos de água eu posso adicionar aqui? Ué, não sei, se eu soubesse eu já teria feito a resposta. Então, é uma quantidade X de quadrados. Eu não sei quantos quadrados eu posso pôr de água aqui dentro. Então, X, X, D, ó, X vezes D vezes a gravidade para calcular peso, né? Então, basicamente é isso aqui que você tem como o peso máximo, não, como o peso máximo para que o bloco não afunde, mas não é o peso máximo, tá? O peso máximo seria eu botar água até aqui o talo. Então, eu já sei o peso máximo, mas não é isso que ele quer. Perfeito. E aí, agora a gente vai igualar esses dois aqui. Porque quando as duas forças forem iguais, a água não vai afundar. Então, bora igualar isso aqui. Vamos ficar com 5D vezes G vezes a massa específica da água. Aqui, galera, eu vou até fazer. Aqui eu vou até fazer melhor. Ó, isso aqui foi muito importante ter acontecido. Porque, ó, eu já vou até botar aqui um erro conceitual que aconteceu. Você tem a pressão da água aqui? Não, você vai ter que calcular ambos agora. Vou até fazer aqui uma pequena alteração. Você vai calcular a força-peso em função da pressão, ok? Como assim? Pressão não é a mesma coisa que força sobre área? Nesse caso, você nem precisa focar nisso. Você pode só botar assim, ó, a pressão hidrostática que esse coisa aqui consegue fazer. Porque se eu for assim, não vai dar certo. Porque aqui eu não estou calculando por massa, tá? Isso aqui, se eu fizer assim, não vai dar certo. Faz assim, ó, a pressão hidrostática que um consegue fazer. Esse cara aqui, esse primeiro cara aqui, consegue fazer de pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? Eu até mudei porque aqui eu não vou conseguir cortar a água. Essa relação aqui que eu fiz, ela está certa, só que eu não vou conseguir cortar com a água. E para eu cortar com a água, portanto, para conseguir cortar essa densidade aqui da água e ela ser irrelevante, eu vou ter que fazer uma negociação aqui, ok? Então eu vou ter que botar assim, ó. Eu vou ter que fazer por pressão hidrostática. Então, esse primeiro cara aqui, ele consegue fazer um deslocamento de 2D, né? Esse primeiro cara, eu digo o fundo, ele consegue fazer um deslocamento de 2D, vezes a densidade da água, tá? Vezes P água. Aí você vai me perguntar, mas por que que vezes P água? Não é apenas para eu cortar. Aqui eu tô querendo dizer que pressão hidrostática não é igual a DGV, DGH, desculpa, DGH, pressão hidrostática, não é empuxo. Pressão hidrostática não é igual a DGH. O D vai ser o mesmo do da água, porque eu tô dizendo que ele deslocou dois quadradinhos na água, ou seja, ele conseguiu fazer uma pressão na água de dois quadradinhos. Então, aqui da densidade a mesma da água, Pleo,
O 2D vai ser a altura que ele mexeu, e o G, que eu me esqueci de botar aqui em cima, e o G vai ser igual ao G da gravidade aqui da fórmula. Essa é a pressão hidrostática que esse corpo aqui consegue fazer. Não vale a pena fazer pressão igual a força dividido por área, porque a gente não tem a força, né? E era o que a gente estava calculando, só que aí, se a gente calcular por força, a gente não vai conseguir essa safadinha aqui, né? A gente não vai conseguir cortar a pressão da água, e aí tudo vai para os beleléus. Perfeito? Então, vamos voltar aqui. Vamos botar assim, ó. 2D vezes P água, ou seja, massa específica da água, vezes G mais. Aí agora sim você vai botar aqui a segunda força. Oxe, deixa eu botar aqui embaixo. Ou aqui. Não, vou botar aqui. Pronto, vou botar aqui a câmera. E aí aí a gente vai botar assim, ó, vezes duas vezes, não, x vezes, eu não sei quantos quadradinhos que eu posso botar de água ali dentro. XD vezes a pressão a massa específica da água, portanto, ρ água, tá? Isso aqui vem dessa fórmula aqui aplicada agora ao segundo caso, que é quanto de pressão, uma quantidade de água na pressão da água, obviamente, né? P água. Por quê? Porque o que eu estou adicionando é água. A água vai fazer a pressão da água. Olha aí. E aí eu já vou fazer se a gente adicionasse óleo, por exemplo. Se a gente adicionasse um fluido que tem densidade diferente daquela lá da água. Mas eu já vou fazer isso aqui. Primeiro vamos focar nessa parte inicial que eu estou fazendo. Então, P água vezes G. Tá vendo? Isso aqui é a pressão hidrostática que a água, adicionando-se água, ou seja, adicionando-se o mesmo material que tem aqui dentro, vai fazer. Perfeito. O mesmo material não, o mesmo fluido, né? Uma mesma substância. Ok. Feito isso aqui, eu peguei e botei aqui essa relação. Isso aqui é o peso total, é a soma desses dois. E aí eu vou igualar isso aqui igual ao empuxo máximo, que é o que eu posso fazer, né? Até não afundar. Vamos lá. 5D vezes G ρ água é igual a 2D vezes P água mais XD vezes P água. Não é P água, tá, galera? Isso aqui é ρ água. Isso aqui é a letra grega ρ, tá? Não é P. Agora, galera, eu vou fazer com vocês um negócio chamado botar em evidência. Ou não, né? Você tá vendo que tem G aqui? Então eu vou cortar esse G com. Poxa, eu não trouxe os Gs aqui. Desculpa, tá, galera? Aqui nós temos que botar um G. E aqui nós temos que botar vezes G. E aqui nós temos que botar vezes G, tá vendo? Ó? Aqui a gente tinha. Aqui nós tínhamos vezes G nos dois casos, tá? Então vezes G e vezes G, que eu me esqueci de trazer ali. Pronto. Aí você pode cortar esse G aqui com esse G, com esse G e com esse G. Ok. Aí sobrou esse 5D aqui com esse 2D, com esse D. Enfim, outra coisa que a gente pode cortar é a pressão da água. Ok? Rodágua com rodágua. Ok. Aí o que que sobrou? Sobrou assim, ó. 2D mais XD é igual a 5D. Já tá na cara que é 3, né? Mas se você quiser passar o 2 para lá, você vai ficar assim, ó, que XD é igual a 5D menos 2D, que é igual a 3D. Ou seja, alguma coisa. Você até pode passar, né? O D pro outro lado, né? Vai ficar X é igual a 3D dividido por D, corta, corta, logo X é igual a 3. Ou seja, são três divisórias. Ou seja, você vai botar até aqui, ó. Perfeito? Porque X, você se lembra que X era o número de divisórias que eu precisava botar de água ali dentro? Perfeito, você pode botar até 3. Até 3 ele vai ficar na eminência de afundar. Esse pote aqui, quando você encher aqui até com 3 água, ele vai ficar assim, ó, vai ficar um pote deslocado para cá. Em que aqui vai estar todo o volume dele. Pau, pau, pau. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tudo vai estar preenchido de água. Ele vai estar tipo assim. Se tu me botar mais um pouquinho a fundo. Basicamente é isso. E aí eu tenho a segunda, a minha segunda promessa, que era: eu vou resolver para vocês uma questão mais difícil. E que questão seria essa mais difícil? Oh my God. My God. Aqui, ó.
Aqui eu fiz com água, e a água era muito fácil, porque eu conseguiria cortar a pressão da água aqui com a pressão da água daqui com a pressão da água daqui. Eu tinha a pressão da água igual. Mas e se eu botar, por exemplo, óleo? Se eu botar óleo, como é que eu faço para calcular a pressão hidrostática se eu botar óleo? Pô, galera, primeiro que a questão ela vai ter que te dar alguma informação do óleo, seja que você tem 800 quilos a cada metro cúbico, ou seja, da densidade do óleo. Alguma informação do óleo ela vai ter que te dar. E também da água, tá? Você não tem que ir lá decorando que a pressão da água, que a densidade da água é igual a 1.000 quilos, ok? Por metro cúbico, ou então 1 grama por ml. Você não precisa ir lá decorando isso. Apesar de que, se você for sem decorar isso, significa que você fez pouca questão, porque é impossível você não ter decorado a pressão do óleo e a pressão da água. Fazendo muita questão de hidrostática se torna impossível. Então você provavelmente, inclusive, foi despreparado, porque você fez pouquíssimas questões. Mas não, você não precisa ir lá com isso decorado, mas todo mundo vai. Não é nem que vai porque pensou em ir. Não, é porque simplesmente é contralógico, é contraintuitivo tu ir sem, sem ter feito tantas questões a ponto daquilo já tá internalizado. Mas não é que tu vai precisar. Não, é que simplesmente é a coisa mais óbvia de todas. É que nem log de 2 e log de 3. Tu já vai com isso decorado. Claro que tu usa o que a questão deu, né? E se a questão não deu, tu já fica suspeitando de que não é pra usar, né? Mas, pô, que nem raiz de 2 e raiz de 3, você já vai com isso decorado. Você já fez tanta questão disso que não tem como não estar decorado na tua cabeça. Apesar de que você torce para que a questão te dê esse valor para tu considerar e tu poder utilizar no cálculo com a consciência tranquila, tá? Eu, inclusive, quando a questão ela não dá quanto vale π, mesmo eu tendo decorado quanto vale π, eu ponho π como π, né? Como isso aqui. Eu ponho π como eu ponho π como isso aqui. Sempre. Seja porque eu vou acabar cortando, seja porque nas respostas vai estar tudo em função de π. Se a questão ela não deu, provavelmente ela não quer que tu use o valor, né? Então também tem isso. Tá bom, mas tá bom. Mas vamos fazer aqui essa situação com o óleo, tá? Vamos fazer aqui essa situação aqui com o óleo. Com o óleo, galera, você concorda comigo que se a densidade da água é igual a 10 na 3, vou passar a câmera para cá. Se a densidade da água é igual a 10 na 3, é, quilogramas por metro cúbico, e a do óleo é igual a 8 vezes 10 na 2 kg por, por metro cúbico, você consegue fazer uma relação do quanto é a densidade da água em função, quer dizer, quanto é a densidade da água, quantas vezes é maior a densidade da água em relação à densidade do óleo. Por quê? Porque se isso aqui é a densidade da água e isso aqui é a densidade do óleo, então já está matado a pau, né? A densidade da água, você põe assim, ó, dA dividido por. Eu vou até botar o do óleo em cima, tá? Então, ó, a densidade do óleo dividido pela densidade da água é igual à densidade do óleo, que é isso aqui, dividido pela densidade da água, que é isso aqui. Ok? Você vem aqui, oxe, você vem aqui e faz o quê? Clau. Clau ficou 0,8. Ou seja, o óleo é 80% da densidade da água. Você pode ainda botar assim, ó, a densidade do óleo é igual a quê? 0,8 vezes densidade da água. Portanto, eu vou botar a densidade da água, mantendo aqui o recordo que eu estava botando aqui em cima. Portanto, você tem quanto é a densidade do óleo em função da densidade da água. Agora é só você aplicar aqui na fórmula que você vai cancelar também. Vou dar aqui o exemplo, tá? Você botaria o quê? O peso que o fundo faz é o mesmo. O peso que o fundo faz é o mesmo. O peso que a água faz é o mesmo. O peso que a água faz não é o mesmo, porque agora eu tô botando outro líquido ali dentro, não é água, agora eu tô botando óleo. Então o peso que o óleo faz não é vezes, não é esse x aqui vezes a densidade da água. Não, é esse x aqui vezes 80% da densidade da água, porque isso é a densidade do óleo. Então essa é a pressão que o óleo vai fazer. A pressão hidrostática do óleo não é a densidade da água, é 80% da densidade da água ou a densidade do próprio óleo. Se eu botar a densidade do próprio óleo, eu não vou cortar com a densidade da água e eu vou ficar com duas incógnitas no final para poder resolver. E aí não vai dar certo. Então, vamos lá, vamos botar aqui densidade, vamos transcrever essa equação aqui novamente. Só que agora, né, justamente com o 2D vezes
pressão da água, eu vou botar assim, tá? Vezes G. Até vou botar em evidência. Não, não vou botar porque vai confundir. A vezes G, pressão da água, vezes G, mais X vezes D, que é o número quer dizer, X é o número de divisórios, e aqui é só dizendo que cada divisória, vezes pressão da água, vezes 0,8, ou seja, vezes 80% da pressão da água, vezes G. Perfeito. Aí você corta a pressão d'água com pressão d'água. Ah, não, desculpa. Isso aqui tudo é igual, não sei se de terminar, é igual a quanto é o Emax? É 5dG. 5dG pressão d'água. Você corta a pressão d'água com pressão d'água com pressão d'água, G com G com G, e no final das contas você tem 5D é igual a 2D, ou seja, 5D é igual a 2D mais 0,8xD. Perfeito. Agora. Pá, 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 pá. Agora você vai ter o quê? Que zero. Aí você vai pegar esse 2D e vai passar para lá. Então vai ficar 3D, né? Você passou esse 2 para cá, subtraindo, ficou 5 menos 2, vai ficar 3D é igual a 0,8xD, ok? Você quer saber quanto é o x? Corta, corta. X é igual a 0,8. É igual a 0,8, desculpa, é igual a 3 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 30 dividido por 8, que é a mesma coisa que 15, 7,5, 3,75. Ou seja, você precisaria botar mais óleo do que água. Se tu botasse água, que tem uma densidade maior, você só precisaria encher 3 quadradinhos. Como é o óleo, você vai precisar encher mais do que 3 quadrados. Você vai precisar encher 3 quadrados e 75% do outro. Se você quase enche 4 quadrados, tá? E 75% do outro eu também peguei pesadas, né? Então é um pouco mais. Perfeito? Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa que precisa ser ensinada. Acho que essa questão aqui eu explorei tudo. Até o que poderia ter caído de mais difícil dela. Então é isso, tá, galera? E aí, se você quiser ver aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Quanto à resposta correta seria justamente letra C, que põe ali os 3 quadradinhos de água. E não foi uma questão muito acertada, não, tá? Porque, ó, 48% de acerto já é um número bem pequeno, né? Tratando-se das pessoas que fizeram essa questão depois de já terem estudado a matéria, né? Ou seja, selecionaram uma lista de hidrostática, é um número pequeno, né? Ninguém vai selecionar a lista de hidrostática para fazer questão que não conhece, não é assim que funciona. E se a pessoa não conhece, ela pula, né? Porque tu tem a opção de ir para a próxima. Sem nem ter feito a anterior. Então é isso, tá, galera? Obrigado por ter assistido e tchau.